conscientes, compras inteligentes. Vamos conversar sobre isso hoje? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês 5 dicas que eu aprendi aí nesse universo do minimalismo, que a gente precisa aplicar, ou que a gente pode aplicar, né, para otimizar um pouquinho a nossa compra, os nossos consumos em geral. Eu já deixei bem claro em outros vídeos, eu sou bastante adepta do minimalismo, eu venho estudando isso já há alguns anos, não aplico em todas as áreas da minha vida, não sou uma super minimalista, mas assim, essas ferramentas que o minimalismo me ensinou, eu venho aplicando há muito tempo. E sem dúvida nenhuma, o meu raciocínio em cima das compras, principalmente em consumo de produtos e até de serviços também, mudou bastante depois desses ensinamentos que eu fui obtendo aí ao longo desse tempo. E eu vim hoje aqui compartilhar um pouquinho deles com vocês. Bom, a dica de número 1, gente, é a gente fazer uma bela de uma organização de tudo aquilo que a gente tem. Seja de roupas, de produtos de beleza, de cosméticos, maquiagens, utensílios de cozinha, enfim. Tudo que a gente tem, quanto mais organizado forem as nossas coisas, mais consciência a gente tem de tudo aquilo que a gente possui. Então, muitas vezes a gente acaba comprando coisas desnecessárias por simplesmente não saber que a gente tem aquele item ou então não lembrar que tem. Então, quantas vezes a gente acaba comprando uma roupa, quando a gente chega em casa, a gente lembra que a gente tem uma super parecida, ou então que poderia fazer às vezes daquela que a gente acabou de comprar. Então, assim, aquela compra, na verdade, ela não se fazia necessária. Então, assim, a organização das nossas coisas facilita muito a gente evitar essas compras desnecessárias por impulso ou porque a gente acha que a gente precisa, mas na verdade a gente já tem esse item e a gente nem sabia. Além da organização, né, de tempos em tempos, é muito importante a gente praticar o destralhe, né? É a gente de tempos em tempos dar uma bela olhada em tudo que a gente tem e selecionar aquilo que a gente usa, daquilo que a gente não usa, aquilo que a gente pode doar, ou até mesmo que hoje em dia tá super comum vender, né, gente? Por que não? Roupas ou até produtos de casa, eletrodomésticos, coisas que a gente não usa, não necessariamente precisa ir para uma doação, a gente pode revender. Hoje em dia tá super na moda a second hand, né, que é de segunda mão, tanto de roupas quanto de objetos pessoais, enfim. Não importa qual vai ser a finalidade que a gente vai dar para aquele objeto, o importante é de tempos em tempos a gente dar uma bela organizada em tudo que a gente tem e a gente conseguir, né, realmente ver e identificar tudo que a gente tem e aquilo que a gente não tem. E aí a gente vai para uma próxima dica. Super interligado com a dica número 1, vem logo a dica número 2, que depois da gente fazer uma bela organização, a gente ficar bastante ciente daquilo que a gente já tem, aí sim a gente começa a pensar naquilo que a gente não tem e que a gente gostaria de ter ou que a gente precisa ter, né? Qual é a real necessidade de a gente adquirir novas coisas. E aí a gente montar listas, né? Fazer as nossas listas aí de necessidades. E aí você pode fazer listas aí por categorias, né? Lista de roupas, lista de eletrodomésticos, eletrônicos, cosméticos, itens de higiene, supermercado. Então, assim, as listas, elas nos auxiliam a gente lembrar daquilo que realmente a gente precisa, porque vai ser algo mais elaborado e pensado, não vai ser uma coisa no impulso. E também a gente consegue categorizar elas por prioridade, aquilo que realmente a gente está precisando, que está faltando, ou que realmente a gente quer e que a gente vai abrir mão de outras coisas por algo que a gente está desejando. E o bacana das listas também, assim como eu já citei lá quando eu faço as compras lá na Shein, o meu carrinho vira e mexe, tem alguns itens lá e eu deixo eles lá meio que de molho, de stand-by, para eu ir pensando qual é a real necessidade daquilo. E aí, às vezes, passa um dia, 2 dias, uma semana, quando eu volto, eu falo, meu Deus, por que eu coloquei esse item no meu carrinho? Não tem nada a ver. Aí eu excluo. E assim eu vou fazendo com as outras listas, né? A lista de supermercado, a minha é mais ou menos fixa, né? Então, assim, eu tenho ali os itens que eu gosto de ter em casa, que eu gosto de ter na despensa, que eu gosto de ter uma reservinha. Então, ela não varia muito, mas eu tenho umas prioridades, né? Tem vezes que tem coisas que não preciso comprar, que é mais supérfluo e tal. Então, eu tenho uma listinha ali que eu vou atualizando se eu preciso comprar ou não. E aí, de roupas, eu vou tentando identificar o que tá faltando no meu armário ou o que eu gostaria de ter. E aí, eu deixo ali na lista por um tempo. E aí, se de vez em quando eu volto e aquele item continua a ficar na lista, é porque, de fato, eu tô querendo ou desejando aquele item. Então, as listas são uma ótima dica pra gente evitar aí as compras por impulso, ou as compras porque tá todo mundo usando, ou porque tá na moda, ou porque todo mundo tem, eu também tenho que ter. Então, as listas são super importantes pra gente avaliar qual a real necessidade daquele item ali. E aí, a dica de número 3, ela é super importante, que é a gente identificar quais são os nossos ralos de dinheiro. Aonde é que a gente tem uma tendência maior em gastar o nosso dinheiro
e principalmente onde a gente gasta o nosso dinheiro de forma desnecessária, né? Isso é um autoconhecimento, é a gente observar aonde é que a gente gasta o nosso dinheiro com mais frequência. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de comprar roupa, sempre tive o hábito, na verdade, de comprar roupa. Então, sem dúvida nenhuma, um dos meus maiores ralos de dinheiro sempre foram em consumir peças de roupa. E tem gente que gasta bastante dinheiro em supermercado, de forma que não precisa, de coisas que joga fora, em farmácias, em cosméticos, em eletrônicos. Então, assim, cada um tem uma válvula de escape aí na hora de gastar dinheiro, né, além da conta. Então, é muito importante a gente identificar quais são esses nossos ralos, pra gente ficar bastante atento para evitar a gente gasta o nosso dinheiro de forma desnecessária e não só pelo dinheiro, né, gente? Aquele consumo que a gente já conversou em outros vídeos sobre ser desnecessário, né? Sobre a gente ir acumulando coisas, sobre a gente ir poluindo o nosso planeta, né? Não é nem só uma questão do gasto do dinheiro, mas sim onde a gente tem o costume de consumir demais. E aí vem a quarta dica, que também tá atrelada à terceira dica, é identificar dos nossos ralos de dinheiro, aí como é que a gente vai fazer para evitar ter esses gastos. Então, por exemplo, se você é do tipo que gasta mais dinheiro consumindo roupa, é legal evitar ficar indo ao shopping com muita frequência, ficar entrando em sites, né, de roupas, em sites aí de lojas aleatórias. Tomar muito cuidado com promoção, né, gente, que nem agora vem aí a Black Friday, então tomar bastante cuidado aí pra não sair comprando de forma desenfreada, sem ser uma coisa mais pensada, mais elaborada, né? Quando a gente tem um excesso de consumo em alguma área, de certa forma a gente tem um descontrole, então, assim, num primeiro momento é legal a gente evitar os gatilhos que nos levam a fazer esses consumos, né? E aí a quinta dica é, passada por todas essas primeiras dicas, então quando a gente vai de fato decidir fazer uma compra ou até consumir algum tipo de serviço, a gente pode se fazer algumas perguntas, né? Eu realmente preciso disso? Eu não tenho nada parecido ou que possa substituir no momento? Se eu fiquei até agora sem, eu realmente preciso disso agora? Tenho dinheiro para comprar isso agora? Isso vai atrapalhar meus planos, meus objetivos de alguma coisa maior? Por exemplo, se eu tô organizando uma viagem, ou se eu tô querendo trocar meu carro, ou se eu tô querendo quitar alguma coisa, esse gasto não vai atrapalhar os meus planos? E assim, tomar muito cuidado também com os gatilhos mentais, com aqueles gatilhos que na verdade nos levam a consumir as coisas. Isso pode ser, gente, bem amplo, tá? Pode ser realmente comprar algum produto, pode ser você adquirir algum serviço, por exemplo, ir lá no salão de beleza e gastar horrores, entendeu? Depois se arrepender. Considerar aí também o custo-benefício desse consumo. Tudo isso são coisas que a gente pode avaliar antes da gente, de fato, consumir alguma coisa. Tudo aquilo que a gente traz com uma consciência maior, a tendência deles ter um consumo mais inteligente é muito maior. Então, assim, aprendendo todas essas ferramentas, hoje em dia eu posso dizer que eu acho que entre 60% a 70% do meu consumo em geral melhorou. Eu penso muito mais antes de consumir as coisas, eu realmente faço essas listas de prioridades, de necessidades, eu avalio qual a necessidade das coisas. Não vou dizer que isso aí eu faço toda vez, ou que eu ainda não faço consumos errados. Eu faço ainda, lógico, né? Vários, aliás. Na verdade, tudo isso é um processo de aprendizagem, né, gente? É uma mudança de hábito, realmente, porque por muitos e muitos anos o meu consumo foi meio que inconsciente mesmo. Eu consumia porque eu gostava, eu consumia porque estava usando, eu consumia porque todo mundo tinha. Mesmo em serviço, assim, que nem mesmo fazer as unhas em salão. Era uma coisa que, tipo, toda semana tem que fazer. Ou então ir no salão de beleza, fazer hidratação, isso e aquilo, porque se você não fizesse, você não tava se cuidando. Hoje em dia eu super me libertei disso tudo, sabe? Eu vou quando eu tenho vontade, eu vou mais quando eu preciso fazer o meu pé, porque eu não gosto muito de fazer meu pé sozinha, então daí eu vou. Então eu me desprendi de muitas coisas, porque eu não tenho uma necessidade real de consumir essas coisas todo o tempo, sabe? De roupas eu continuo consumindo algumas coisas, mas assim, sem dúvida de uma forma muito mais consciente, muito mais pensada. Não vou dizer que nunca mais eu fiz compras erradas, lógico que eu fiz, mas assim, diminuiu drasticamente, assim, praticamente tudo que eu tenho comprado de uns anos pra cá são coisas que realmente eu uso, que fazem sentido no meu guarda-roupa. Enfim, o consumo, ele pode ser mais raciocinado do que impulsionado, né? Eu já fui muito mais impulsiva para consumir as coisas. Eu, graças a Deus, nunca fui daquelas consumistas extremas, eu nunca me endividei por conta de consumo, mas eu já passei os limites que eu precisava, assim, sabe? Eu poderia ter
deixado de consumir muita coisa em prol de muitas outras coisas que teriam muito mais valor do que as coisas que eu consumi e que hoje estão jogadas por aí, ou que eu já doei, coisas que eu não uso, que eu não precisava e que eu continuo não precisando, né? Então hoje foi isso, gente, só pra eu vir aqui compartilhar com vocês essas ideias que na minha vida tem feito muito sentido e que aos pouquinhos eu tô tentando cada vez mais praticar tudo isso. E também para dividir que não é do dia pra noite que a gente consegue fazer toda essa mudança. Comigo é um processo que já tem acontecido já há muito tempo, inclusive é um processo lento, mas hoje, desde que eu descobri aí, que eu mergulhei um pouquinho mais no minimalismo, tem uma coisa de uns 4 anos pra cá, hoje eu noto que assim é uma coisa que já faz diferença na minha vida, sabe? Tudo que eu vou consumir eu penso bastante antes de fato faz sentido ou não. É lógico que de vez em quando eu falo, quer saber, não quero nem pensar muito, vou comprar ou vou fazer e tal, não sei o quê. Mas no geral, isso tem modificado bastante dentro da minha vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, escrevam aí nos comentários se vocês já praticam aí um consumo mais inteligente. Se vocês têm o hábito aí de planejar as compras de vocês ou o consumo em geral. Se não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam para não ficar de fora dos próximos vídeos. E é isso aí, ó. Um beijo e até a próxima.